Pastor coloca homem desconhecido dentro do seu quarto. Por favor, não julgue o livro pela capa. Escute primeiro a história que eu tenho para contar, aí depois você faz o comentário. Que seja Deus glorificado aqui nesse conteúdo. O pastor recebeu o convite para pregar em uma igreja que distava 600 quilômetros de sua cidade. Chegou o dia da viagem, ele começou a arrumar as coisas, arrumou a mala. Ele ia passar um final de semana naquela cidade. Ele colocou 3 ternos e colocou três pares de sapatos também. Só que quando ele estava fechando a mala com os 3 ternos, ele escutou uma voz. E a voz não era de ser humano, gente, era a voz de Deus. Deus falou assim para ele, o Espírito Santo de Deus falou assim para ele: coloque o 4º terno, o mais bonito, o mais novo, que você gosta mais. Ele ficou meio que assim, sem saber o que fazer e o que dizer, porque foi estranho ele escutar aquela voz, mas ele conheceu, gente, que aquela voz era a voz de Deus. Então ele não questionou, ele pegou o terno caladinho, emocionado, colocou dentro da mala. Quando ele foi saindo, a voz disse: leve o sapato também, coloque o 4º par de sapatos também, o que você mais gosta, o mais novo. Ele não contou conversa. Pegou o 4º par de sapatos, gente, e colocou dentro das coisas que ele ia levar. E aí, gente, seguiu viagem. E ele ficou sem saber o que estava acontecendo, adorando a Deus, louvando a Deus no caminho, e não estava entendendo nada do que estava acontecendo. No meio do caminho, gente, quando ele parou para abastecer, ele viu um senhor sentado no meio-fio ali na estrada. Um senhor que estava meio desarrumado, o cabelo grande, a barba grande, não estava um pouco sujo, ele estava muito sujo. E aquele senhor estava ali esperando a carona. Mas ele não pediu carona ao pastor, ele ficou na dele. Mas o Espírito Santo de Deus falou com aquele pastor e disse: leve ele. E ele não contou conversa. Colocou aquele homem dentro do carro, ofereceu carona àquele homem. E aquele homem aceitou a carona e ficou calado. Aquele homem ficou calado durante aquela viagem. E o pastor já estava meio que sem graça, sem entender o porquê que aquele homem permanecia calado. Aí o pastor colocou um CD no som do seu carro. E a música que saiu foi aquele hino que diz assim: eu era pobre e perdido. Todos vocês conhecem esse hino. Sem Deus, sem Jesus, né? Lembra? Quando Jesus estendeu a sua mão. Eu era miserável pecador. Conhece? Coloque o comentário aí quem conhece esse hino. Chega que eu estou aqui emocionado. Ele diz que quando colocou o hino, esse senhor começou a encher os olhos de lágrimas e começou a chorar. E ele disse que não entendeu nada. Conversava com ele e ele calado, permaneceu calado. Quando chegou lá na frente, sabe, gente, em outra cidade, em outro posto, ele resolveu parar para deixar aquele senhor ali, porque ele não falava com ele, não se comunicava. Mas aí o Espírito Santo de Deus falou com o pastor novamente e disse: não deixe ele aqui, leve ele consigo, leve ele contigo. Ele levou. Quando chegou na cidade que ele ia ficar, gente, aí o Espírito Santo, ele disse: pronto, eu vou parar aqui e deixar ele aqui. O Espírito Santo de Deus disse assim a ele: leve ele para o quarto do hotel que você vai ser hospedado. E ele ficou questionando dentro de si, consigo mesmo, falando com Deus: meu Deus, como é que eu vou levar uma pessoa que eu não conheço? Homem de cabelo grande, barbas grandes, as unhas grandes. Estava com aquele cheiro, você sabe, da pessoa que não toma banho de muito tempo. E o homem não falava com ele. Parecia uma loucura, gente, aquela cena. Não, ele ficou assim, sem saber, sem ação. Mas ele obedeceu à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Às vezes Deus fala conosco que nós não queremos amolecer o coração de pedra, não queremos ceder o propósito de Deus. Mas tudo bem, ele levou aquele homem para o hotel, entrou para o quarto e levou o homem com ele. Quando ele entrou dentro do quarto, aí ele disse: meu Deus, eu não estou entendendo nada.
Aí Deus falou com ele, disse: meu servo, o quarto paletó que eu mandei você colocar na bagagem, o que você gosta mais, não era para você usar, era para ele. Dê esse terno a ele, dê o par de sapato que você mais gosta a ele e leve ele para o culto junto com você. Gente, o paletó, o número do paletó era exatamente o número do paletó daquele homem. O número do calçado era exatamente o número do calçado daquele homem. Ele mandou ele tomar banho, fazer a barba, ele foi, tomou banho, fez a barba e calado. Calado, gente. 6h30, eles se prepararam e foram para o culto. Você não é obrigado a acreditar nessa história, mas essa história aqui, gente, você pode procurar o pastor Bento. Bento, um dos homens mais conceituados, mais respeitados no meio dos evangélicos nesse Brasil. Você vai ver que é verdade que eu não estou mentindo. Eu não coloco o que não é verdade aqui para vocês, não. Seja Deus glorificado nesse conteúdo. Foram para o culto, gente. Quando o pastor parou o carro naquela rua, que desceu, que os dois desceram, que ele viu a igreja, ele disparou em línguas estranhas. O homem que não falava com o pastor. O pastor perguntava e ele não respondia. Ele disparou em línguas estranhas. Começou a falar em mistérios. E o pastor também sentiu a graça de Deus, começou a falar em mistério. Quando eles foram entrando, logo na calçada, na porta da igreja, aí, gente, os porteiros começaram a falar em mistério. As irmãs da mocidade, as jovens, saíram dos bancos, todas falando em mistérios, e correram em direção ao pastor e aquele homem que estava com o pastor. O pastor que estava dirigindo o culto, lá em cima do púlpito, começou a dizer: Deus é fiel, falar línguas estranhas, emocionado e dizendo: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E aí os irmãos correram para abraçar aquele homem. O pastor que estava com ele não sabia de nada, não estava entendendo nada. O porquê que estavam abraçando ele, beijando ele, todos falando em mistério, dando graças a Deus e chorando. O pastor que ia pregar foi até o púlpito perguntar ao pastor o que estava acontecendo. O pastor enfiou assim a mão no paletó, tirou um envelope. O envelope era com a oferta que ia dar a ele para ele pregar. Ele colocou o envelope no seu bolso e disse: pastor, não precisa mais o senhor pregar aqui. Pensou: o que está acontecendo? Ele disse: não precisa, esse culto não vai ter mais pregação. Ele disse: por quê? Ele disse: porque esse senhor que entrou aí com você foi o homem, foi o pastor que fundou essa igreja aqui. Ou melhor, ele que construiu esse templo. Ele que construiu, ele que formou os conjuntos aqui. Ele que organizou o conjunto de cântico aqui. O coral da igreja foi ele que organizou. Ninguém aqui sabia se ele estava vivo. Ninguém sabia o paradeiro dele. Porque entrou uma nova geração aqui de líderes, uma nova liderança. E aí acusaram ele de algo que ele não praticou. E simplesmente tiraram ele da igreja. Expulsaram ele até da cidade. E ele desapareceu e nós estávamos aqui em campanha de oração, de jejum, em favor dele. E agora ele voltou. Bendito seja Deus para sempre. Eu não sei o que é que você está sentindo aí do outro lado, escutando essa história verídica. Escute aqui agora, para finalizar, escute aqui, que essa aqui é tão importante quanto essa que eu acabei de contar aqui. O pastor também foi convidado para ir pregar numa cidade e chamou um companheiro para ir dirigindo com ele. Ele foi. E chegou assim, na hora do almoço, eles foram para a churrascaria. Quando ele terminou de almoçar, ele disse: aqui tem pamonha? Aí ele disse: você não almoçou agora? Eu disse: mas me deu vontade terrível de comer pamonha. Ele disse: não, aqui não vende pamonha. Churrascaria aqui não tem pamonha. Ele disse: mas eu quero comer pamonha. Ele disse: não, no meio do caminho a gente vai encontrar alguém vendendo pamonha. Ele disse: pois eu quero comer pamonha, não sei explicar não. Estou aqui de barriga cheia, mas estou querendo comer pamonha. E nada de encontrar pamonha no caminho. Você vai entender o porquê que eu estou contando essa outra história aqui para você. Tem um recado de Deus para você. 2023 vai ser diferente da tua vida, viu? Aguarde. Lá na frente, um outdoor gigante, os letreiros gigantes assim: vende-se pamonha. E ele disse: oxente, vende-se pamonha ali, olhe. E ele disse: agora eu vou matar a minha fome de comer pamonha. Não sei por que Deus colocou esse desejo no meu coração de comer pamonha. Deus, não estou entendendo.
Quando ele chegou ali para comprar a pamonha, tinha um homem, um senhor de braços cruzados ali do lado, muito mal encarado, sabe? Olhando assim para ele, ele achou até que aquele homem ia fazer alguma coisa com ele. Ele disse, meu Deus, me guarda aqui, Senhor. Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui para comprar pamonha, com esse desejo de comprar pamonha? E esse homem aí me encarando. Resumindo, comprou a pamonha. Quando ele comprou a pamonha, passou o desejo de comer pamonha na mesma hora. Ele disse, Deus, eu não estou entendendo nada. Ele disse para o amigo dele, não tenho mais vontade de comer pamonha não. Ele disse, mas você vai ter que comer. Ele disse, mas eu não estou com vontade de comer pamonha não. Deus, por que Deus? O que é que está acontecendo? Aí Deus falou com ele e disse, aquele homem que está olhando para você, que está encarando você, vá lá e dê a pamonha para ele. Porque a pamonha que você comprou não foi para você, foi para ele. E ele disse, meu Deus, tenha misericórdia. Ele se aproximou do homem, 2, 3 metros, e disse, moço, eu não sei se você vai me entender o que eu vou dizer aqui para você. Mas Deus mandou eu comprar essa pamonha para dar a você essa pamonha. Aí ele disse que o homem começou a chorar, emocionado. Ele disse, hoje faz 3 dias que eu não como nada, Senhor. Ele disse, meu Deus do céu. Aí Deus foi revelando as coisas a ele, ao pastor. Ele disse, o pastor começou a entender, começou a liberar a palavra da ciência. O dom da ciência estava ali em evidência na vida do pastor. Ele disse, meu Deus, por que ele está com 3 dias sem comer? Aí o pastor disse assim, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Deus me mandou entregar essa pamonha. Não sabia que você está 3 dias sem comer, mas Deus manda ele dizer que o seu pecado foi perdoado. Deus lhe perdoou. Aí o homem aumentou assim, aquela sensibilidade, gente, aquela emoção, sabe? E ele disse assim, moço, eu quero lhe dizer, faz 3 dias que eu não como, porque a igreja onde eu me congrego me expulsou de lá, disse que o pecado que eu cometi não tem perdão. E eu disse, Deus, tu não existe, Deus. Se tu existe, prove para mim, mande alguém comprar uma pamonha para mim, Deus. Eu só saio daqui quando alguém chegar aqui, Senhor, e disser assim, foi Deus que mandou essa pamonha. E estou com 3 dias com fome. E está com 1 hora que eu fiz essa oração dessa pamonha. Eu não tinha feito essa oração ainda. Está com 1 hora que eu fiz essa oração. E o pastor disse que justamente fazia 1 hora que ele, a quilômetros, são 70 quilômetros de distância, sentiu o desejo de comer pamonha depois do almoço. Fazia 1 hora, justamente, fazia 1 hora que aquele homem tinha feito a oração. Deus mostrou ali que Ele cuida e que Ele trabalha nas nossas vidas de uma maneira, de uma forma que nós não entendemos. Nós não precisamos entender. Nós precisamos simplesmente aceitar o trabalhar, o agir de Deus nas nossas vidas. Feliz Ano Novo! Deus vai te surpreender nesse ano de 2023. Portas fechadas irão se abrir. Vai chegar a cura, vai chegar a resposta, vai chegar a provisão divina para a tua vida. Eu desejo tudo de bom para você e para sua família. Eu sou o Sátrio Araújo. E essa é sua humilde TV Paraú. Um forte abraço. Deus te abençoe.